Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, foi que eu nasci, ó meu Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor. Hoje está no livro de Josué. O evangelista também leu em Josué, e a palavra dessa manhã também é no livro de Josué, capítulo 24. Enquanto você pega aí, quero fazer citação de uma notícia que saiu ontem do repórter quando eu estava assistindo. Existem coisas que parecem que não tem como acontecer, irmãos. No dia 1º de maio desse ano, um avião ele caiu na selva amazônica, lá do lado da Colômbia. Nesse avião estava o piloto, estava um passageiro, estava uma mãe e 4 filhos dela. E o avião ele deu uma pane e caiu. E nessa queda o piloto morreu, o passageiro morreu e a mãe das crianças também morreu. Só as 4 crianças ficaram vivas. Isso foi dia 1º de maio. Hoje é dia, acho que 10 de junho. 11 de junho. E aí começou-se uma procura intensa. Vários militares das Forças Armadas do Brasil, de outros países, começaram a procurar essas crianças. 4 crianças, uma menina de 13 anos, um menino de 11, um outro de 5 e outro de 4. Aliás, outro de 1 ano. Perdido na selva amazônica do lado do Brasil, do lado da Colômbia, melhor dizendo. As crianças ficaram 1 mês dentro da selva, elas ficaram 40 dias. 4 crianças, 40 dias perdidas dentro da selva. 40 dias. Uma de 13, 11, 5 e um bebê de 1 ano, 40 dias dentro da selva, perdidos. Até que ontem a notícia que todos estavam esperando aconteceu. As crianças foram achadas e foram achadas com vida. Aleluia. Imagine eu e você dentro de uma selva, perdido. Se a gente conseguir durar uma semana vai ser muito. Deus permitiu a situação. Porém, para aquelas crianças, Deus deu o livramento, deu o escape para aquelas crianças. E permitiu que aquelas crianças fossem encontradas com vida. E aí perguntaram para eles do que eles estavam se alimentando, né? Como aquelas crianças eram descendentes de indígenas, eles tinham algum conhecimento. A menina que era mais velha tinha algum conhecimento de algumas coisas que podiam ser comida da mata e outras não. E ali ela foi pegando aqueles alimentos e dando para aquelas crianças. E elas ficaram vivas durante 40 dias. É claro que a gente vê a mão do Senhor por trás de toda essa situação, irmãos. Porque não teria como aquelas crianças permanecerem vivas dentro da selva se o Senhor verdadeiramente não tivesse preservado a vida daquelas crianças. A palavra dessa manhã está no livro de Josué, capítulo 24, versículo de número 14. Josué 24, versículo de número 14. Está escrito assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade.
Deitai fora os deuses, as quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 16. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Versículo 20. Se deixardes o Senhor e servirdes a outros deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Versículo 21. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmo, que escolhestes o Senhor para servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Versículo 24. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. E o versículo 25 para terminar. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe apôs por estatuto e direito em Siquém. Louvado seja o teu nome, ó Senhor, para todo sempre. Tua palavra vai ser ministrada nessa manhã, depois de tudo que já foi falado, cantado e mencionado neste lugar, Senhor. Que o nosso coração, nosso ouvido estejam atentos e o nosso coração abertos àquilo que vai ser falado, Pai, no nome do teu Filho amado Jesus. E que a nossa aliança contigo nessa manhã ela venha se firmar mais e mais em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e graças a Deus. No capítulo 24 de Josué, Josué já não é mais aquele garoto que assumiu o lugar de Moisés depois que Moisés morreu. Nessa ocasião aqui, Josué já é um idoso. Ele havia comandado o exército de Israel para que Israel pudesse tomar posse da terra que Deus havia prometido a eles. E muitas conquistas foram feitas por intermédio do período em que Josué esteve sob o comando do povo de Israel. E nessa ocasião o tempo passou e Josué já é um homem idoso. Ele já está próximo de partir. E sabendo disso, ele precisa falar para o povo que está ouvindo ele, para o povo que ele comandou para aquele período de tempo, a respeito da relação deles para com o Senhor. Josué então começa, se a gente pegar no início do capítulo 24, a gente vai ver que Josué começa a fazer um relato das coisas que Deus havia feito na vida do povo de Israel. Desde quando o Senhor chamou Abraão, nasceu Isaac, nasceu Jacó, o povo foi para o Egito, passagem pelo Mar Vermelho. Ele faz um relato, ele faz um resumo de tudo que Deus havia feito no meio do povo. Ele lembra para eles todos os grandes feitos que Deus havia feito. E
Então, depois de falar tudo aquilo, ele diz o que está escrito no capítulo 14. Agora, depois que eu falei tudo isso para vocês, temei ao Senhor e servir ao Senhor com integridade e com fidelidade. Ele fala, vocês devem temer a Deus, devem servir a Ele com integridade e com fidelidade. E havia uma outra coisa que precisava acontecer no meio do povo de Israel naquela ocasião. Durante o período que eles ficaram no Egito, eles se habituaram à cultura do Egito. E o Egito era um lugar, era uma terra onde havia muitos deuses. Os egípcios, eles eram politeístas. E os israelitas que estavam lá no Egito acabaram por se envolver com a idolatria que havia no Egito. Aquilo acabou entrando no coração deles. E quando eles saem do Egito e entram em Canaã, eles se deparam com povos que também cultuam várias divindades. E aquelas pessoas que estavam ao redor deles acabaram, de certa forma, influenciando o comportamento deles. Infelizmente, que eu estou falando, nós os humanos, nós temos mais facilidade em ser influenciado por aquilo que é negativo do que aquilo que é positivo. O que é negativo, ele tem um poder maior de nos influenciar, de entrar na nossa mente, do que aquilo que é positivo. A nossa natureza, ela se inclina mais para o que é negativo, para o que é errado, do que é positivo. Então, durante o período que eles ficaram no Egito e depois convivendo com os povos que estavam ao redor deles, eles acabaram sendo influenciados por aquilo, por aquela idolatria. Então Josué fala para ele, agora pois, vocês devem temer a Deus e vocês devem servir a Ele com integridade, com fidelidade e, ainda tem outra coisa, vocês devem deitar fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da língua do Eufrates e no Egito e serviram ao Senhor. Percebam que eles estavam servindo a Deus, mas ainda eles carregavam com eles as práticas que eles trouxeram lá do Egito. Serviam a Deus, mas as práticas do Egito ainda estavam ali com eles. Então Josué ele fala para eles, vocês precisam deitar fora os deuses que vocês trouxeram do Egito. Não dá para vocês servirem a Deus e servirem a outros deuses. Então ele diz, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito e serviram ao Senhor. Quando ele diz deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates, ele está se referindo ao período em que Abraão viveu antes de Deus chamá-lo. O pai de Abraão era Terá. Terá era o nome do pai de Abraão. E o pai de Abraão era um homem idólatra, um homem que fabricava ídolos e que servia a ídolos. E Abraão, consequentemente, vivia naquele meio de idolatria, até que o Senhor chama Abraão e manda Abraão sair do meio da parentela dele. Então Abraão larga toda aquela vida para lá e ele então passa a servir ao Senhor. Percebam que Abraão era um homem idólatra, até que Deus fala com ele e ele então passa a servir ao Senhor. Então Josué ele continua dizendo, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Egito, e os deuses que os vossos pais serviram, Eufrates, e os deuses que os vossos pais serviram quando estavam no Egito, e serviram ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, se vocês acham que não vale a pena servir ao Senhor, se vocês acham que não é isso que vocês querem, vocês devem escolher hoje a quem vocês devem servir. Se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra
vocês estão habitando. Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram nossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí Josué lhe diz para eles: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele diz: eu não sei qual é a escolha que vocês vão fazer, eu sei qual é a escolha que eu fiz. E a escolha que eu fiz é de servir ao Senhor. E aí o povo responde: então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Eles dizem: Josué, é longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Deus a quem nós servimos é o Senhor, Ele é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão. Eles lembram que eles estavam no Egito, e na casa do Egito, onde eles estavam, era uma terra de servidão, de escravidão. E eles lembram que eles não podiam sair daquela situação se Deus não tivesse intervindo a favor deles. Eles disseram: porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir. Foi o Senhor quem foi lá e nos tirou, nós e nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Então eles reconhecem que Deus havia tirado eles do Egito. Eles reconhecem que eles estavam na casa de servidão. Eles reconhecem os sinais que Deus havia feito no meio deles. E eles reconhecem que Deus havia guardado eles por todos os lugares por onde eles haviam passado. Eles sabem que se Deus não tivesse guardado eles, como foi no caso das crianças que eu citei, se Deus não tivesse guardado aquelas crianças teriam morrido. A princípio, aquelas crianças poderiam ter morrido na queda do avião, como a mãe deles morreu. Mas o tempo da mãe deles já havia chegado, o tempo deles ainda não. Então Deus preserva a vida daquelas crianças, como Deus preservou a minha vida e a sua vida quando a gente estava lá no mundo, servindo ao diabo, nos pagodes da vida, perdido sabe lá Deus aonde. E se nós não tivéssemos servido ao Senhor, sabe-se Deus lá aonde a gente estaria hoje, agora. Que tipo de vida a gente estaria levando e que lugares a gente estaria frequentando se vivo nós estivéssemos. Então, durante o período que nós estivemos lá, Deus ele mostrou a misericórdia dele para conosco quando nós ainda éramos inimigos dele. Deus ele foi misericordioso conosco, preservou a nossa vida e nos trouxe para a presença dele. E tem preservado a nossa vida até o dia de hoje. Nós éramos escravos, estávamos perdidos no mundo e Deus ele foi lá e nos resgatou. Então nós temos que ter guardado no nosso coração que o Senhor é o nosso Deus. E aí eles continuam dizendo: o Senhor expulsou de diante de nós toda essa gente, até os amorreus, moradores da terra. Portanto, nós também, como você, Josué, ele diz, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porque Deus, o Senhor, é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará vossas transgressões nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servir aos deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor.
disse Josué ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Deitem fora os deuses estranhos e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. Ou seja, já que vocês decidiram servir ao Senhor, vocês têm que abandonar esses deuses que vocês estão trazendo com vocês até o dia de hoje. Tem que deitá-los fora e inclinar o coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse ao povo, a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué sabia muito bem que as pessoas têm uma facilidade muito grande, o povo de Israel naquela ocasião tinha uma facilidade muito grande de se afastar do Senhor, como eu e você também temos. E para nós não nos afastarmos do Senhor, a gente precisa fazer força, a gente precisa querer servir a Deus, deitar fora da nossa vida coisas que não agradam ao Senhor, inclinar o nosso coração para Ele. A gente precisa ver se a gente está falhando, a gente consertar a nossa falha. Se a gente não está falhando, glória a Deus. Existe assim uma preocupação quando se fala em pecar em transgressões, fica todo mundo assim escabriado. Não precisa ficar escabriado, não precisa ficar preocupado. Se a gente está agindo de forma correta, a gente fica tranquilo. O problema é quando a gente não está agindo de forma correta. Deus, Ele quer que nós ajamos de forma correta e que o nosso coração se incline para Ele. Então a nossa aliança com o Senhor, ela precisa se renovar. A gente renova a nossa aliança com o Senhor de forma coletiva no dia da Santa Ceia. Mas todos os dias, de forma individual, a nossa aliança ela é renovada com o Senhor. No nosso devocional, na nossa vida particular com o Senhor, a nossa aliança ela é renovada com Ele. E a gente precisa renovar a nossa aliança. A gente não pode só ler Bíblia quando a gente vem ao culto, a gente não pode só orar quando a gente vem ao culto, a gente não pode só saber de passagem bíblica quando alguém na igreja lê uma passagem. Nós precisamos ter a nossa vida com o Senhor, de oração, de leitura da palavra, de vivência de vida, com o coração inclinado para o Senhor. Tudo isso foi o que Josué quis que eles entendessem, que não bastava só eles estarem andando com o Senhor e Deus ser o Deus deles, eles também precisavam ser o povo do Senhor. Por isso Josué diz para eles: se parece mal para vocês servir ao Senhor, vocês devem escolher quem vocês querem servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam. Mas eu fiz a minha escolha, disse Josué para eles: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Como eu fiz uma escolha de servir ao Senhor, como você fez uma escolha de servir ao Senhor. E eu já falei em outras ocasiões que Deus ele nunca me obrigou a nada. Nunca me obrigou a nada. E como Deus ele me chamou, o que Ele me prometeu foi a vida eterna. Deus ele não me prometeu casa, casamento, emprego, nada disso. O que Ele me prometeu foi a vida eterna. Essas coisas vieram com o tempo, mas o que Deus ele me prometeu foi vida eterna. E é o que Deus ele tem prometido para todos aqueles que vêm a Ele: salvação e vida eterna. As demais coisas elas são acrescentadas, mas a gente não pode ficar preso às demais coisas. A gente tem que ficar preso ao Senhor, porque se as demais coisas não acontecerem, e muitas vezes a gente bota uma expectativa em cima de algo, e muitas vezes aquele algo não acontece, a gente fica frustrado.
Eu esperava tanto, eu desejava tanto, aquilo não aconteceu. Mais do que criar uma expectativa, a gente deve nos inclinarmos, nos fortalecermos no Senhor. Quer as coisas aconteçam, quer não aconteçam, nós temos que continuar servindo ao Senhor. É claro que o desejo do nosso coração é que aconteça, óbvio. Quem é que mora de aluguel que não quer ter uma casa? Quem é que está doente que não quer ser curado? Quem é que está desempregado e não quer arrumar um emprego? Pode até ter uma rapaziada por aí que não quer. Mas a gente não está falando da exceção, a gente está falando da regra. A regra é que quem está doente quer ficar curado. E quem está desempregado quer ter uma porta de emprego. E quem não tem casa para morar quer ter uma casa para morar. Essa é a regra. Tem algumas exceções? Tem. Mas a regra é essa. Mas o nosso desejo, o nosso coração tem que estar no Senhor. E que nessa manhã a minha e a sua aliança seja renovada com o Senhor. Senhor, o meu coração é seu. Eu escolhi te servir, Senhor. Continue sendo meu Deus e eu continuarei sendo teu filho, Senhor. Então, nessa manhã de Santa Ceia, que é uma manhã importante para nós. Por que é uma manhã importante para nós? Porque Jesus ele disse que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele vos venha buscar. Enquanto o Senhor não vier e não levar a igreja dele, nós vamos continuar com esse memorial até aquele dia quando o Senhor vier buscar a igreja dele. Igreja essa que nós fazemos parte. Então renovamos a nossa aliança com o Senhor e permanecemos firmes a despeito das coisas que tem no mundo ao redor e que tenta influenciar na nossa mente. O sistema na qual nós estamos vivendo, que nós estamos nele, ele tenta influenciar a nossa mente negativamente em todo tempo. Mas a nossa mente, os nossos preceitos precisam ser moldados pelos padrões da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, nos abençoe e que nós continuemos firmes diante do Senhor e as palmas louvam o Senhor nessa manhã.